Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e quem vos fala, o presbítero Anderson Monteiro. Deus abençoe sua vida, muito obrigado por estar em nosso canal, tá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo cubra a sua vida, a sua família e seu ministério em nome de Jesus. Olha só, hoje, lição de número 2, ok? O Deus Pai é a temática, mais uma lição. E antes de nós entrarmos aqui na lição, né, nosso subsídio, nosso comentário, tá? De maneira simples, singela, mas que é a palavra de Deus e vai nos edificar, vai nos instruir, vai nos guiar em nome de Jesus. Antes disso, eu gostaria de te pedir, você que não é membro, né, inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis em nome de Jesus, tá bom? Lição de número 2, temática o Deus Pai. O texto áureo está lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, que diz assim, a parte C do versículo 27, que diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. A verdade prática diz o seguinte: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e do Espírito Santo, e da ação do Espírito Santo. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27, João 14, do 6 ao 11, tá? Que ele vai descrever todo o pano de fundo, né, uma expositiva, basicamente, da temática que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Olha só, nós temos aqui a nossa introdução, vou lê-la toda, não tenho um costume de ler sempre toda a revista, nós vamos pontuar algumas coisas, tenho um costume de anotar, né, algumas coisas em um caderno, eu gosto ainda de escrever, acredito ser mais simples, né, psicologicamente, né, segundo dados científicos, aquilo que você escreve, você memoriza com maior facilidade, né, então é mais aquela colinha, né, como a gente costuma dizer. Mas a nossa introdução diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. É um só Deus em três pessoas, coeternas, consubstanciais e distintas, né? Então, ou seja, são eternos, Pai, Filho e Espírito Santo, e esse atributo que nós vamos ver um pouco mais à frente sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, esse atributo ele é incomunicável, somente Deus tem, né? E nós vamos ver essas questões, essa exclusividade da divindade de Deus, né? Consubstanciais é a mesma substância divina, tá? Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, é um, tá? Não são um, é um, tá? Então, é o próprio Deus, tá, ok? E distintas, porque na verdade cada um tem a sua função, cada um opera, né? Cada um age, né? Dentro do plano redentor, né? Progressivo, tá, ok? O Pai revelando, o Pai enviando o Filho, o Pai, né? O Pai e o Filho enviando o Espírito Santo, e nós vamos entendendo, né, a revelação desse plano redentor. E aí ele continua aqui, o comentarista. Dentre essas três pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, né, como Deus se apresenta, a revelação, como se revela como Pai, né, e a pessoa, né, do Deus Pai, que são seus atributos, suas características. Então, assim, aquele de quem procede o Filho e o Espírito Santo, ele é a fonte eterna da divindade. Ele é a fonte eterna da divindade. Criador, redentor e revelador. Ok? Criador, redentor e revelador. Perceba aqui que ele está falando Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo Pai, o Pai, né, falando sobre criação. Aqui foca sobre a criação. O Pai é o Criador, o Pai é quem arquitetou todas as coisas, mas entenda, quando se fala do Pai, não está falando que ele está agindo sozinho, ok? Nós falamos isso na lição, no vídeo da lição anterior, na lição de número 1. Ok? A Trindade nunca, ela nunca agirá sozinha. O Pai nunca será um agente, aquele a qual age sozinho. Nós temos algumas coisas que a gente vai falar lá no tópico 3 sobre a questão dos nomes. E quando a gente chegar lá na questão dos nomes, nós veremos lá sobre a questão, principalmente do tetagrama, né, Yahvé, né, do tetagrama, que vai trabalhar essas noções, certo? De que Deus, ele não é um Deus solitário, né? Um Deus solo, digamos assim. Ele tem essas três pessoas distintas
né? Essas três apresentações, ok? Que é Pai, Filho e Espírito Santo agindo, né? Em uma unidade, em uma harmonia muito grande. E aí, então, ou seja, aqui quando ele fala de Criador, Redentor e Revelador, está falando do mesmo Deus, porém em pessoas distintas, o Pai, o Filho, que é o Redentor, e o Espírito Santo, que é o Revelador. É o Espírito da revelação, como diz Apocalipse, né? Então, olha só, por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Uma outra coisa interessante aqui que devemos destacar nessa introdução, por meio da fé. É impossível tentar estudar essa lição, tentar conhecer o Deus Trino, né? O Deus Uno, digamos assim, né? Trinitário, sem fé, sem acreditarmos de fato que ele se revela, né, nessas três pessoas distintas, mas é o mesmo Deus. Nós também veremos um pouco mais à frente sobre essas questões, tá bom? Então, olha só, nós vamos passar para o nosso tópico 1 aqui, a identidade, a identidade de Deus Pai. O ponto 1 diz o seguinte: o Pai é o único Deus verdadeiro. O Pai é o único Deus verdadeiro. Olha só, nós temos aqui, primeiro, vou utilizar o texto de 1 Coríntios 8:6, tá? Vai estar na versão ARA aqui, mas você pode acompanhar a sua versão que você tiver aí. Diz assim: todavia, para nós há um só Deus, ok? O Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. Aí, ponto e vírgula, e um só Senhor. Olha que maravilha. Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Aqui, se nós formos explicar essa questão, nós vamos avançar um pouco mais ali na frente nos tópicos, mas eu vou falar aqui essas noções. Quando nós falamos Deus aqui, lembra da lição de número 1, nós falamos de Elohim, né? Que fala de uma pluralidade, um Deus que age em pluralidade, ok? Um Deus que age na sua pluralidade. Ele é Deus, ele é único, ok? Mas ele tem uma ação de pessoas distintas. Ele fala, façamos, né? Em Gênesis 1:26, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, né? Desçamos, Gênesis 11:2, desçamos e confundamos. Então, ou seja, você vê um Deus único, mas agindo em pessoas, né? Tem suas pessoas distintas em harmonia, ok? Então, aqui nesse texto nós percebemos essa palavra Elohim, né? Deus. É a mesma expressão do Antigo Testamento, por mais que seja, né, tradução de Septuaginta, enfim, né, traduzido pelo grego ou trago pelo latim, enfim. Mas, na verdade, eles pegam a raiz etimológica da palavra Deus, que é Elohim, certo? E ele traz que é um Deus único, e Elohim também fala de Deus verdadeiro, tá bom? Deus verdadeiro. E falando de um Deus que age não no singular, não nenhuma pessoa absoluta. Suponhamos, estamos falando do Pai. Não que foi somente o Pai que agiu na criação, né, ou em todas as coisas ao longo, né, dos relatos bíblicos, mas que ele age de maneira plural, na sua pluralidade, certo? Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Aí quando ele continua, nós vemos aqui o texto, que é uma outra coisa importante, que depois mais à frente eu vou estar explicando, que vai dizer o seguinte: e um só Senhor. Esse Senhor aqui, Jesus Cristo, né, que é uma das maiores incógnitas hoje para os judeus, é confessar Jesus como Senhor. Por quê? Porque a palavra Adonai, né, a palavra Adonai, que é um dos nomes, tanto Yahvé como Adonai, são dos nomes mais santos, digamos assim, né, mais reverentes para os judeus, tanto que eles não utilizam ele durante, né, o seu cotidiano. Mas a palavra Adonai, ela é o seguinte: quando eles entendem que é uma divindade, que de fato é Deus, eles utilizam essa expressão, esse nome Adonai. Então esse nome Adonai, né, que é o nome verdadeiro de Deus, e que afirma, confirma, confessa que de fato é a natureza divina, é o próprio Deus, então esse nome é utilizado, Adonai. E aqui a gente tem duas expressões: Deus, Elohim, né, que é um Deus que age em pluralidade em si mesmo, ok?
as três pessoas distintas, e Adonai comprovando que ele é o único Deus e verdadeiro. Então você vê esse texto dentro do Novo Testamento. Então imagina no Antigo Testamento, a gente tem números também. Depois nós vamos aqui acessar aqui, Deuteronômio 6,4, tá bom? Então eu estou utilizando esse texto de 1 Coríntios 8,6, e agora nós vamos utilizar o texto de Deuteronômio 6,4, que também será, né, essa mesma explicação que eu estou dando aqui para vocês. Ó, o Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor, Adonai, Adonai, nosso Deus, Elohim, é o único Adonai, Senhor. Entende? Então, ou seja, aqui ele comprova: Deus é Senhor, ok? O Senhor é nosso Deus. Então, e ele é único, e Deus é o único Senhor. Então, aqui existe a comprovação desses nomes, Elohim, né, a ação plural, de três pessoas distintas, de um único Deus, e Senhor comprovando que, de fato, esse Deus é o único, verdadeiro, supremo, digno de ser adorado, que tem os seus significados. Tá? Depois nós vamos mais para frente entender os significados de cada nome, lá no tópico 3, tá bom? Que é o tópico 3 e o ponto 3 da nossa lição. Só estou passando aqui porque, na verdade, apareceu aqui para a gente poder entender isso aqui. Tá ok? Então, olha só, ele continua. Deus, no Antigo Testamento, é um só, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Né? Aqui ele cita um comentarista, né, pastor Douglas Baptista, ele cita aqui Stanley Orton, provavelmente a teologia sistemática na perspectiva pentecostal de Stanley Orton, certo? Lá na página 159, e ele vai falar dos nomes, dos seus atributos, que são comunicáveis e incomunicáveis, e dos seus atos, ou seja, de suas manifestações, ok? Então, olha só, aqui, pelo nome você entende que é o Deus, tá? O Deus verdadeiro. E Elohim, todas as vezes que aparece a palavra Deus, certo? É a palavra, a expressão Elohim, que é um Deus agindo, né, de forma plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que aparece a palavra Senhor, é a veracidade do verdadeiro Deus. E todos esses nomes expressam Deus único e verdadeiro, tá? Substancial em sua divindade, tá bom? Então, olha só, isso aqui já dá para a gente poder, né, ter uma noção, porque senão eu vou extrapolar os outros pontos. Mas olha só, vamos para o ponto aqui, ponto 2. O Pai é a fonte da divindade. O Pai é a fonte da divindade. Então, olha só, o Pai é quem sustenta. Como diz em 1 Coríntios 6, aqui, 8, 6, que nós lemos aqui, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. São todas as coisas. Todas as coisas procedem do Pai. O Filho procede do Pai, o Espírito procede do Pai. A ideia de trindade é essa. Existe um Pai, tá? Tem um Pai, que fornece, envia o seu filho, nós vamos ver isso lá na lição de número 3, né? O pai que envia o filho, envia o seu filho, e após o seu filho cumprir o seu propósito, o filho ascende aos céus e vem o seu espírito, ok? Então, ou seja, tudo procede, o pai é a fonte, o pai é quem sustenta, o pai é quem planeja, o pai é quem segura as pontas, o pai é quem fornece, certo? Então, para a gente poder entender isso aqui, a gente precisa entender que o Pai, né, a fonte aqui harmoniosa dentro dessas três pessoas distintas da Trindade, é o Pai que vai, né, sustentando todas as coisas. Aí temos aqui que o comentarista coloca aqui: nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, ok? Deuteronômio 33, 27, ele fala o Deus eterno, ok? Ele fala Elohim eterno. Ou seja, ele vai trabalhar, olha só, mais uma vez a palavra Deus. Deus. No início de Deuteronômio 33, 27, vai falar o Deus eterno. Então, ou seja, Elohim, lembrando que toda vez que fala Deus, é a expressão Elohim. Elohim fala de pluralidade. Pluralidade fala da ação das três pessoas distintas em conjunto, em harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, ou seja, quando ele fala o Deus eterno, ele está falando Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, são eternos. É o mesmo Deus, é a mesma essência, ok? Não são três deuses, tá? Só para a gente poder entender aqui. Então, olha só, ele vai continuar dizendo que pois ele existe em si mesmo. Ninguém o criou, ninguém o fez, ninguém
né, ou projetou, não. Ele é de eternidade a eternidade. Ok? Nós temos aqui João 5, 26. Estou aqui, tem uma Bíblia aqui, tem um comentário, um escrito aqui, estou com a lição no tablet aqui para a gente ir comentando, tá bom? Você depois aí, você pode estar comentando de onde você é, de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Pode colocar nos comentários aí embaixo aí, tá? Para a gente poder tá sabendo de onde, até onde tem alcançado esse vídeo, tá ok? João capítulo 5, versículo 26, olha só. Vai dizer assim: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, olha só para você ver. O Pai tem vida em si mesmo, não é? Ninguém é a fonte do Pai. O Pai é a fonte de tudo, entende? Então, a noção aqui da Trindade, né? Deus é a fonte de tudo. Todos os nomes que se falam no Antigo Testamento, né, se referem ao Deus Pai. Yahvé, El Shaddai, Adonai, ok? Se refere a Elohim, se refere ao Deus Pai. Por mais que trabalhe a pluralidade está ali, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porém, está falando da pessoa do Pai, ok? Que ele é o sustentador, ele é o mantenedor, ele é quem projeta, ele é quem planeja, e dele provém todas as coisas, certo? Como nós lemos ali em 1 Coríntios 8, 6. Mas é que ele diz: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha só para você ver. Então, o próprio Pai deu a vida ao Filho, deu ao Filho também o direito, outorgou essa autoridade de ter vida em si mesmo. Ok? Olha só, é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus se apresentando em seus propósitos, tá? Em suas funções para o propósito da redenção, tá ok? E assim nós vamos vendo aqui, né, o Pai sendo a fonte, você vai vendo aí na lição, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Ele é quem envia o Filho, ele é quem gera o Filho, tá? Nós temos lá o Salmo 2, né, o Salmo 2, 7, se eu não me engano, fala sobre isso, falamos isso na lição de número 1. O Pai é a primeira pessoa, lá no finalzinho fala assim, o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Lembrando disso aqui. Não é sobre primeiro de grau de importância. Porque tem o primeiro, segundo, terceiro. O Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, o Espírito é o terceiro. Não é sobre grau de relevância, ok? Ao Pai é mais importante que o Filho, ao Filho é mais importante que o Espírito Santo. Não é esse grau de relevância. É grau de revelação e grau de progressividade. Não tem grau de relevância. Todos os três é um. É o próprio Deus, ok? Todos os três é um e é o próprio Deus. Porque, na verdade, cada um tem a sua função, a sua finalidade dentro do plano de redenção. Porque ao longo do tempo, cada um vai se manifestando, tá? Vai agindo, perdão. Essa palavra manifestar, né, já expliquei no vídeo anterior o porquê seria isso. Mas vai se apresentando, eles vão se apresentando, tá ok? E aí nós vamos aqui, ele continua dizendo, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Né? Nós temos lá João 15, 26, temos Hebreus 1, do 1 ao 3, ok? Que ele falou de muitas maneiras, né? No passado e agora fala pelo seu Filho, ok? Então, olha só, né? A gente fala das manifestações do Pai, a fonte do Pai. Então, nós vamos para o ponto 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eu queria dar uma parada aqui, por quê? Porque se eu começar a falar do agir, né, aqui ainda, porque a gente consegue falar do agir de Deus, do Deus Pai, no ponto 2, a gente chega no ponto 3 e a gente acaba extrapolando. Isso aí a gente precisa sempre dar uma analisada, tá? Principalmente nos textos, tá bom? Então, olha só, o Pai age por meio, né, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, vamos passar nossa cola aqui. Olha só, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Nós temos 1 Coríntios 12, certo? Temos 1 Coríntios 12 aqui, que ele vai falar sobre a questão da diversidade. A diversidade de dons, olha só. A diversidade de dons. Versículo 4 ele vai falar, o Espírito é o mesmo. Versículo 5 ele vai falar, o Senhor é o mesmo, referenciando a Jesus Cristo. E versículo 6 vai falar, é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
entende? Ó, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, referenciando a Jesus, e é o mesmo Deus que opera, que age em tudo e em todos. Então, ou seja, o Espírito, o Senhor, o Deus aqui que ele está se referenciando é o Deus Pai, tá? Que é, sempre quando tiver essa expressão aqui, Deus aqui, é o Deus Pai, ok? Se ele estiver, né, falando sobre o Filho, se ele falou sobre o Espírito Santo, está falando de Deus, ele está falando referenciando ao Deus Pai. Então, o Deus Pai age de que forma? O Deus Pai age como Deus, ok? Nos seus nomes no Antigo Testamento, age como Filho, Deus age como Filho, porque é o mesmo Deus. Deus age como Espírito Santo, entende? Então, ele é o mesmo Deus. Há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Eles são um só Deus, ok? Eles são Deus, um só Deus. Eles não são, né? Para a gente não colocar uma questão de plural de deuses, que na verdade não são deuses, mas eles é um só Deus, ok? E aí, também aqui, vai citar Efésios 4, do 4 ao 6, que também faz um paralelo praticamente como a mesma referência, tá? Porém, tem uns acréscimos aqui interessantes. Há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai, olha só para você ver, e Pai de todos, um só Deus e Pai de todos, diferentemente de como Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele falou um só Deus, né? Mas aqui aos Efésios ele fala um só Deus e Pai de todos, aí ele se refere ao Pai, né? Ele não deixa somente o Deus, mas ele coloca a expressão Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, por todos, Filho, em todos, Espírito Santo. Ok? Então aqui nós vemos que o Pai age por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Ok? O Pai é sobre, por e em. Entende? O Pai é sobre todos, por todos e em todos. Ok? Então, ou seja, não há essa inferioridade. Tá? O mesmo Deus, Deus único, age nessas três pessoas distintas. Tá ok? Espero que esteja dando para entender. Tá bom? Nós vamos para o nosso tópico 2. Nosso tópico 2 vai falar aqui que o Pai revelado em Cristo, né? O ponto 1 fala o Pai se revela aos humildes. Aqui ele vai utilizar a expressão aqui de Mateus 11:25, graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, né? Então, olha só, Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios instruídos. Quem são esses sábios instruídos? Né? São os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os religiosos, que estavam ali, não entendiam ou tinham uma ignorância espiritual muito grande e eles não entendiam que Jesus era Deus, né? Ou não queriam ouvir de fato que ele era Deus, certo? Porque pelas suas instruções, pelas suas sabedorias, era impossível que Jesus fosse Deus. Mais uma vez eu bato na tecla, né? Eles não, até hoje, né, judeus, eles não afirmam, a gente fala os judeus, mas a gente fala os judeus porque tem muitos judeus que se converteram, né, e se convertem, né, dia após dia, mas os judeus que ainda não se converteram a Cristo Jesus, né, não confessaram e professaram, como diz Romano 10, 9, 10, que se em seu coração, versículo 9, se em seu coração o confessar, o crer, na verdade, né? Se em seu coração crer que Jesus Cristo é Senhor, esse Senhor aqui é Adonai. Esse Adonai para os judeus é confessar, é crer que Jesus é Deus. E é uma coisa que eles não acreditavam. E era algo que despertou a ira nos religiosos. Porque na lógica religiosa, judaica, cultural, na lógica dos sábios, dos entendidos, ele não é Deus, não tem como ser Deus. Entende? Então, ou seja, por isso que Jesus ele está falando, muito obrigado, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos, né? Revelou aos pobres de espírito, ok? Então, os primeiros intitulados aqui, ele vai explicar todas essas questões aqui, né? O que seja, os intitulados sábios, intitulados né, instruídos, né, cultos, ok? E ele vai falar dos fariseus, dos escribas,
E aí no finalzinho vai falar: o Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem humildade das crianças. Né? Jesus vai dizer isso, né? Aquele que não for, não se fazer como criança, jamais entrará no reino de Deus, não tem como entrar no reino de Deus. Né? Então, ou seja, como se fosse alguém que está ali pronto, né, para aprender, pronto para se entregar, pronto para se render. Porque geralmente, na maioria das vezes, quando a gente fala, não, a gente não está falando aqui, espero que isso fique claro, a gente não está falando aqui que as pessoas não devam estudar, né, não devam conhecer. A gente está falando aqui de pessoas que se conhecem muito, sabem muito, entendem muito, ok? Mas elas se estribam no seu entendimento, são donos da razão. Jesus ele está falando que esses aqui eles não vão conhecer o Pai, não tem como conhecer o Pai. Não é sobre não conhecer, não é sobre não entender as Escrituras, sobre não saber, opa, eu não preciso estudar para lecionar a escola dominical, porque o Espírito Santo vai me revelar. Para com isso, tá? Isso é mentira. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que pegar referências bíblicas, ok? Vai ter que, né, procurar o conhecimento. Romanos vai dizer, Romanos 12, né, mais em diante, se não me engano, versículo 8, 6, ele vai dizer o seguinte: se é ministério, que haja dedicação em ensinar. Então, ou seja, tem que haver dedicação. Isso aí é irrefutável. Agora, o que ele está falando aqui são pessoas que têm uma mente cauterizada, criaram um tipo de cultura, né, um farisado, desde quando voltaram do exílio babilônico, né, nos tempos de Esdras, eles foram, né, revivendo as questões da lei, mas eles foram lá e criaram, né, as suas escolas para poder ensinar e tal, e dali começa um monte de cultura, né, a ser gerada e um monte de racionalismo. Então, ou seja, o que, que acontece? Acontece que é, muita gente acaba se estribando no seu próprio entendimento. E aí ela vai para a lógica, ela vai e ela tenta colocar palavras na boca de Deus, sendo coisas que Deus nunca falou, ela está falando, coisas que Deus nunca afirmou, ela está afirmando. Então, ou seja, isso é um perigo. Então Jesus está falando, essas pessoas que acham que não precisam ouvir sobre o Pai ou conhecer o Pai, ou que já sabem tudo das Escrituras, né? Já sabem tudo da Bíblia, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, já viu tudo que tem na Bíblia, sabe versículo de cor, mas isso não demonstra conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é somente leitura, conhecer a Deus é meditação, é oração, é jejum, é renúncia, é fé, é o agir do Espírito Santo. Conhecer a Deus envolve muita coisa, né? Para que se conheça a Deus. Tá ok? Então aqui Jesus está falando, muito obrigado, graças eu te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas. E Deus oculta mesmo, Deus se oculta dessas pessoas que já acham, já sabem. É igual aquele caso daqueles que acham que já são justos. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, para que os pecadores se arrependam. Então essa é a fala de Jesus, é a mesma questão. E a humildade aqui é a gente entender. A gente diz, Senhor, eu não tenho esse conhecimento, eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso, né, ser instruído pelo Senhor. É justamente ter essa humildade de entender que não sabe, ou de entender que não entende, certo? Então a gente precisa entender isso aqui. O ponto 2, o pai se faz conhecer pelo filho. O pai se faz conhecer pelo filho. O pai se revela pelo filho. Essa é a palavra, por isso que eu falei do revelar lá, né? O pai se revela pelo filho. Então, olha só, ponto 2. Nós vamos entender sobre essa questão da mediação, né? A mediação do conhecimento do pai é exclusiva do filho. Mateus 11 é o texto que nós lemos, Mateus 11, 27, mas nós lemos somente a parte C. Mas vamos pegar aqui, Mateus 11, 27. 11, 27. E vai dizer o seguinte, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece, olha só, ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece plenamente o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Meu Deus. Você não tem como conhecer o pai se você não conhece o filho. Aí tem muita gente que fala, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus. Sabe nada. Você nunca teve relacionamento com Jesus,
nunca aceitou Cristo como Senhor. Olha só, eu não vou entrar nesse ponto, porque na verdade não é esse ponto que a gente precisa falar aqui, né? Existe um estudo até que eu tenho ele, a salvação pelo senhorio de Cristo. Se Jesus não é nosso Senhor, a gente jamais vai conhecer o Pai. Aí a gente tem que fazer uma pergunta: Jesus é meu Senhor? Eu sou servo de Jesus? Eu fui realmente comprado por Jesus? Porque quem foi comprado por Jesus faz a vontade de Jesus, não faz a sua. Ah, não, eu quero fazer assim. Não, eu mando na minha vida, eu tenho um rombo no meu nariz. Então você nunca vai conhecer o Pai. Porque só conhece o Pai quem conhece o Filho. E quem o Filho quer que veja o Pai. Não tem como. O próprio Jesus lá em João 14,6 ele vai dizer: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, se não for por Jesus. Como que você vai conhecer o Pai se não for Jesus, meu amigo? Não tem como. É impossível, tá? É impossível. Olha só. Vamos lá. O Pai é pessoal. Aqui, esse ponto aqui vai falar também. O Pai é pessoal e relacional. Por quê? Porque o Pai, por que é pessoal? Porque ele demonstra personalidade, certo? Ele demonstra atitudes, ele demonstra vontades, ele demonstra intelecto. O Pai, ele demonstra personalidades. É igual o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo demonstra personalidades, sentimentos, atitudes, intelecto, vontade. O Pai também tem, certo? Né? O Pai é relacional. O Pai é relacional. O Pai se relaciona. Você vê nos evangelhos o tempo todo Jesus se relacionando com o Pai. Ah, eu faço a vontade de meu Pai, ele conversando com o Pai. Pai, graças eu te dou. O Pai é relacional. O Pai, ele tem relação. O Pai, o estar com o Pai, conhecer o Pai, através do Filho, envolve relação. Se não tem relação com o Filho de Jesus, com o Filho de Deus, que é Jesus, você jamais vai ter intimidade com o Pai. Entende? Eu fico vendo pessoas que ficam falando assim: eu amo a presença de Deus, eu quero estar na sua presença, Senhor. Aí tem gente que ora: Senhor, eu quero viver a tua presença, eu quero sentir a tua presença. Mas vai sentir a tua presença? Não tem relação com o Filho. Não está tendo contato com o Filho, comunhão com o Filho. Como é que vai conhecer o Pai? O Pai se revela no Filho. Você já viu, já parou para perceber? Eu até anotei em algum lugar aqui, já até perdi. Já parou para perceber que quem chama Deus de Pai, quem chama Deus de Pai é Jesus? O Pai só é chamado de Pai quando ele gera o Filho? No Antigo Testamento você não vê ninguém chamando Deus de Pai. Ah, Pai. Ah, meu Pai. Igual Jesus, não. Você não vê. Você não vê pessoas se relacionando com Deus igual Jesus se relaciona com o Pai, com intimidade, com aproximação, com comunhão, com harmonia, com submissão, com obediência. Você não vê, gente. O Pai só é chamado de Deus Pai quando o Filho é revelado. Oh, meu Deus. Olha que coisa tremenda. Quando o Filho é revelado, o Pai é chamado de Deus Pai. Porque o Filho revela o Pai. E o Pai revela o Filho. Por isso que o Pai outorga o Filho. Porque quem via ele como Pai era só o Filho. Aí quando Jesus chama ele de Pai, e os discípulos falam, nos ensina a orar, aí Jesus fala: vocês vão orar o seguinte: Pai Nosso. Olha só que coisa magnífica. Meu Deus. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. O Pai é nosso. Por que o Pai é nosso? Porque vocês estão comigo, vocês estão crendo em mim, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo a glória do Pai, vocês sabem que eu sou unigênito, vocês sabem que eu sou Adonai, eu sou o Senhor, vocês sabem disso, vocês sabem que o Pai me enviou, quem vê a mim vê o Pai, até apesar que Filipe queria que Jesus mostrasse o Pai, porque ele queria ver o Pai igual ele estava vendo o Filho. Eu falei: não, peraí, eu quero ver o Pai, quem é o Pai do Senhor? Eu falei: não, mas você não sabe até agora, você anda comigo há tanto tempo, e não sabe que quem vê o Filho vê o Pai? Olha só que coisa magnífica. Lá em João 14, a partir do versículo 11. Então, olha só, que coisa interessante. Aqui a gente precisa entender isso aqui, tá? A gente precisa entender isso aqui, porque isso aqui é tremendo. Ó, Timóteo vai dizer que, 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador. Jesus é o único mediador. Não tem outro mediador, irmão. Pode achar aí que tem. Ah, não, é fulano que vai interceder por mim, não é não.
Só tem Jesus Cristo que intercede por você. Tem ninguém mais. Jesus é o que está entre Deus Pai e os homens. Jesus, aqui ele até fala Jesus, homem, tá? Que é o Jesus que morreu por nós, tá bom? Olha só, vamos lá. Oh, Deus. Vamos lá. Ponto 3 aqui. Quem vê o filho vê o pai. Acabei de falar sobre isso, tá? Quem vê o filho vê o pai. No diálogo com Filipe, ó, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê ao pai. João 14:9. Tá bom? Que a declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. E está falando da pessoa do Pai. Olhou para Jesus, olhou para o Pai. E os discípulos, Filipe lá perguntando, mas mostra a gente o Pai. Né? Então, há tanto tempo você está comigo que você não vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Entende? E Jesus começa a discursar sobre o Pai. Né? E João 10:30 ele fala, eu e o Pai somos um. Somos o mesmo. Tá? Eu e o Pai somos o mesmo. Eu revelo o Pai. E o Pai revelou o Filho. Olha que coisa magnífica, gente. Meu Deus. Então, olha só, não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. É o mesmo Deus. Presta atenção nisso aqui, mais uma vez lembrando. É o mesmo Deus. Mas em pessoas distintas. Tá bom? É o mesmo Deus. Em natureza, em caráter, é o mesmo Deus. Tá bom? Mas, porém, em propósitos distintos. Coloca essa palavra de propósito de redenção distintos. Tá bom? E aí nós vamos para o tópico 3. Agora nós chegamos no tópico 3. Cadê o tópico 3? Tópico 3. Isso, agora vamos falar de atributos comunicáveis, incomunicáveis e os nomes de Deus. Apesar que nós já falamos um pouco sobre essa questão do nome, até antecipei sobre Adonai e Elohim, né? E aqui nós temos aqui atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que são exclusivamente de Deus. Aí tem gente que pergunta assim, suponhamos, eternidade. Mas na eternidade, quando a gente morrer, Jesus glorificar a gente e a gente, né, for para o céu e tal, a gente vai ser eterno. Beleza, é uma outra questão. Ele está falando de como incomunicável aqui nessa terra. Em corpos, certo? Em corpos físicos mortais. Mesmo em corpos, em corpo de glória, existem atributos que não vão ser comunicáveis a gente. Suponhamos onipotência, onipresença, ou nem onisciência, não vou falar nem talvez, onisciência também não. Nós vamos em conhecer, né? Na verdade, 1 Coríntios 13 vai dizer que de tudo, né, vai vir a plenitude de todo conhecimento. Né? Nós vamos entender tudo, mas saber de tudo, né, até ter presciência de futuro, não. Entende? Então, olha só, mas a eternidade, suponhamos, nós vamos ganhar a eternidade. Quem tem vida, né? Como lá em João 10:10, né? Já veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele está falando de vida de eternidade. Mas essa vida de eternidade, ela vai ser, o Pai vai outorgar, vai dar essa dádiva, esse galardão, né, para quem crê em Cristo Jesus. Sim, ele vai comunicar a eternidade dessa pessoa. Mas, até então, no corpo mortal, não tem essa comunicação. Ok? Aí nós temos aqui alguns atributos. Suponhamos, autoexistência. Nós não somos autoexistentes. Nós não nos criamos. Né? Não é igual esses malucos que tem por aí afora aí, que estão achando que pode criar seres humanos, né? Com as IAs, com as coisas. Não, o ser humano não é autoexistente, ele não cria nada. Ok? Ele é criado, ele é criatura. Ok? Nem os anjos não criam, não reproduzem outros anjos. Eles não criam outros anjos, não. Não é assim que funciona. O ser humano não é criável, não é autocriável, né? Não é autoexistente. Ele existe por uma explosão de Big Bang. Não, isso é mentira. Tá? Então vamos lá. Ó, tem textos, João 5:26 e Êxodo 3:14. Né? Ele existe em si mesmo.
Nós temos aqui o atributo incomunicável também da eternidade, como eu falei com vocês, sem começo, sem fim, não se limita a tempo, ok? Eternidade não se limita a tempo. Ok? Hernandes Dias Lopes disse algo esses dias, estava vendo ele pregar, ele veio na minha cidade, e ele disse o seguinte, se você tirar um ano de 1000, você fica com 999. Mas se você tirar 999 anos da eternidade, sobra a eternidade. Né? Porque eternidade é eternidade. Ok? E não tem como, né? Sem fim, e não é passível do tempo natural que nós temos. Ok? Deus é eterno, e Deus não esse tempo que a gente tem, Deus não é sujeito a ele. Ok? Temos isso lá em Salmo 92, Isaías 57:15, eu acredito. Esses textos, todos eles têm aqui na lição, tá bom? Imutabilidade. Deus é imutável. Ele não muda. Isso aqui, se muita gente parasse para pegar isso aqui, entenderia essa questão. Deus não muda. Deus não muda. O que Deus falou, ele vai cumprir. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Se ele falou que vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Se ele falou que é assim, é assim. Se ele falou que é assado, é assado. E acabou. Deus não muda. Porque ele bateu o martelo, acabou. Se ele falou que quem crê, João 3,18, quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus, né? Então, tá batido o martelo, meu amigo. Não tem quem vai mudar isso. Deus é imutável, não somente em suas palavras, mas também na sua essência, nos seus atributos, nas suas características e nos seus propósitos. Então, Deus é imutável, ele não muda. Aí vem a onipotência, que é todo poder, a onisciência, que é todo conhecimento, que é chamado de presciência, a onipresença, que está em todos os lugares. Presta atenção. Esses atributos, eles não são só, olha só, eles não são só incomunicáveis aos seres humanos, eles são incomunicáveis a qualquer criatura que Deus criou, até os anjos. Até Satanás e seus demônios, eles são limitados, eles não têm esse acesso a esses atributos. Entende? São incomunicáveis a qualquer tipo de criatura que Deus criou, ok? Ou seja, ela é exclusivamente da divindade de Deus. E acabou. Olha só, agora nós vamos para os atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São características que Deus compartilhou a sua criação, né, de maneira limitada. Eu coloquei de maneira limitada aqui, né, mas na verdade também o comentarista colocou de maneira limitada para a gente poder entender aqui. Olha só, suponhamos, nós temos aqui a santidade, ok? Deus é santo, é um atributo de Deus, um dos mais fortes, né? E na verdade, o que impulsiona o plano redentor dele, porque senão ele vai fulminar a gente, ou ele teria fulminado a gente. Entende? Então, se ele não trabalha no plano redentor, o que ele teria feito? Um reset na humanidade. Né? Então, ele trabalha o plano redentor a partir da sua santidade, mas, né, a forma de remir, por causa desse plano, Deus prefere remir a humanidade. Ok? Então, olha só, um dos principais atributos, nós temos Levíticos 19:2 e 1 Pedro 1:15-16, que praticamente Pedro cita Levíticos, né? Que sede santos como eu também sou santo, ok? Então ele traz essa ordem, ou seja, sejam santos, é uma ordem. Vocês precisam ser santos como eu também sou santo. Então a santidade, santo, santidade e santificação. Né? Pega essa palavra, depois você estuda lá. Amor, não é o amor que nós geramos. Esse amor é o amor que o Espírito Santo gera em nós, ok? Não adianta achar que a gente ama a Deus com o nosso amor, porque o nosso amor é corrupto. O nosso amor, ele quer benefício a nós mesmos. O nosso amor nos engana, o nosso amor, ele nos coloca em escolhas, a gente passa a escolher. Agora, o amor de Deus, não. O amor de Deus, ele é pleno, ok? E ele só pode ser gerado pelo Espírito Santo. O amor de Deus, ele nos ajuda a amar a Deus e amar ao próximo. Porque com o nosso amor, meu amigo, a gente não ama a Deus. Temos lá Mateus 22:37-39, 1 João 4:8. A fidelidade,
né, que é ser fiel. Deus é fiel, né? Deus não pode negar a si mesmo, também tem esse texto, mas ele também nos convida a ser fiéis e leais a Deus, né? Tem Apocalipse 2:10, né? Tem 2 Timóteo 2:13, e a bondade também, logicamente, eu acredito eu que tem muito mais atributos aí para a gente poder falar depois, mas o comentarista coloca esses aqui. Que a bondade é o quê? Ser bom, ser agradável, que é também um atributo divino. E agora, por último, para a gente poder terminar, os nomes que revelam o Pai. Os nomes que revelam o Pai. Olha só que coisa linda. Os nomes que revelam o Pai. Tanto a identificação, mas também a natureza, obras e virtudes, tá bom? Então, olha só, nós temos Elohim, né? Elohim, que é no plural, porque Eloá é, na verdade, no singular, mas a maioria das vezes, ou quase em todas as vezes, no Antigo Testamento, essa expressão Elohim ela é utilizada, tá? Que apesar do plural, reafirma o monoteísmo, né? Que é uma marca do povo judeu na história, né? O monoteísmo. Então, olha só, e também fala da Trindade, Gênesis 1:26, né? Façamos, é o mesmo Deus, que é o verbo Gol, Gênesis 1:1, né? Criou Deus, céus e terra. Esse Deus aqui é Elohim, ou seja, na pluralidade, Pai, Filho e Espírito Santo, porém criou está no singular, né? Não é um verbo no plural se referindo a três pessoas. É um verbo no singular se referindo a Deus único, que esse Deus único está agindo em três pessoas distintas, ok? Aí nós temos aqui El Shaddai, vou passar minha cola, que significa o Deus Todo-Poderoso. Você vai ver essa expressão na Bíblia, né? Você vê lá em Gênesis 17:1, Gênesis 28:3, você vê em um monte de lugar, né? Gênesis 35:11, tem vários lugares. Todas as vezes que você vê lá a expressão o Deus Todo-Poderoso, até Abraão falou isso, né? Se não me engano, Gênesis 17, ele vai falar isso. O Deus Todo-Poderoso justamente o Shaddai, tá bom? É a forma como Deus era chamado, tá? Pela sua onipotência, ok? Aí nós temos aqui o Adonai. Adonai eu sugiro que você estude mais esse nome Adonai, porque ele é a razão de muita gente aí, muitos judeus, né, na verdade, não crê que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, né? Porque Adonai significa meu Senhor e é usado aplicadamente, né, somente ao Deus verdadeiro. Ou seja, quando se vai a expressão, né, Senhor, é porque ele reconhece que é Deus, certo? Você vai ver algumas expressões dessa na Bíblia, certo? Dizendo que é Senhor, né? Dizendo que esse é o meu Senhor, ó meu Senhor, né? E justamente ele reconheceu que é Deus verdadeiro e único, ok? Então essa é a expressão de Adonai. E aí nós temos a última expressão, que eu, se eu não me engano, é Iavé, Jeová ou Javé, ou Já, né? Tem uma expressão Já que geralmente é para cânticos em salmos, na maioria das vezes ele está só em salmos, tá ok? Tá lá em Salmo 68:4 fala Já, ok? Mas é uma expressão para cânticos, tá ok? Que é somente o Y, né, do alfabeto hebraico, tá ok? E aí vai significar o eu sou o que sou, né? Que é o nome, tanto Yahvé como Adonai são os nomes que os judeus consideram mais santos, né? Que eles não utilizam no seu cotidiano, eles só utilizam quando eles vão ao templo, né? Ou às sinagogas, ok? Nome pessoal de Deus de Israel aí, né? Yahvé, que é o nome eu sou o que sou, que enfatiza eternidade e imutabilidade, ok? Essa é a nossa lição de hoje, e a nossa conclusão diz que a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, Filho e Espírito Santo, tá ok? Hoje nós podemos conhecer o Pai por meio do Filho, que é a essência da vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por estar conosco até aqui.